e nós vamos começar a nossa lição. Nós precisamos de tempo nesta noite. Agora, se você está me acompanhando nesta noite, nós estamos falando sobre o novo Papa americano, parte 3, e nesta noite nós falaremos sobre a ruína dos poderosos. É um assunto muito interessante mesmo, o que nós vamos falar nesta noite, a ruína dos poderosos. A Bíblia dedica uma certa atenção a alguns personagens no tempo final. E este grupo de personagens que aparece no tempo final é o qual nós falaremos hoje à noite, se o Senhor assim nos ajudar. Mas eu preciso mesmo da ajuda de vocês, muita atenção, nos acompanhem. Eu vou tentar ir com paciência aqui para nós entrarmos no nosso tema, tá bom assim? Agora, eu já vou dizer para vocês, se vocês não acompanharam os primeiros dois programas, parte 1 e parte 2, eu não vou poder voltar em tudo que nós falamos lá, obviamente, mas está conectado. Se você tiver dificuldade em entender o que nós estamos falando aqui, você volte na parte 1 e parte 2 e aquilo lá trará muito mais sentido para você, tá ok? Então, nós temos discorrido aí a respeito dos personagens dos dias finais, falamos sobre os eventos modernos que são esclarecidos por profecia, e nós estamos aqui vivenciando estas coisas que foram profetizadas, sendo manifestadas bem diante de nossos olhos. E isso é o que eleva a nossa fé, em saber que aquilo que foi dito para nós através de um profeta, quando ele olhava para as Escrituras, não é? E eu gosto de chamar a atenção nesse fato, e gostaria mais uma vez de enfatizar que nós, neste momento que nós estamos atravessando, nós devemos olhar para a Bíblia, muito exclusivamente para a Bíblia, para darmos atenção em todo o quadro que a Bíblia demonstra para nós. A nossa dificuldade muitas vezes é que nós não estamos olhando para a Bíblia. Nós olhamos somente para a mensagem. Então, nesta noite, nós vamos tentar olhar na Bíblia com a explicação divina, com a revelação divina trazida através do profeta de Deus, não é? Olha, nosso verso principal está em Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8, no final do capítulo 8, fala sobre este grande personagem que surge nos Estados Unidos da América, não é? E como nós vimos aqui nos programas passados, a visão de Daniel e a visão de William Branham, nosso profeta, é a mesma visão. Então lá aparece um personagem, um rei, e a Bíblia fala sobre o que ele vai fazer, este personagem, nos dias finais. Qual é a sua intenção, qual é o seu programa, qual é o seu plano, não é? E a Bíblia está dando atenção aqui, muito especial para esse personagem, e eu quero que vocês, juntamente comigo, vamos dar uma olhada nisso aqui. Então, no verso 23, falando daquele chifrinho, que mais tarde foi revelado para Daniel, que se tratava de uma pessoa, chamou de rei, não é? Diz que era o rei. Este rei tem algumas características a respeito dele, da sua natureza e até mesmo da sua personalidade. Diz assim, ó, mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, levantará um rei feroz de semblante. Olha que coisa interessante. O semblante dele será feroz. E será entendido em sentenças difíceis de se entender. Não é adivinhação aqui como está no português. Está esquisito aqui a tradução. Mas é alguém que será entendido em sentenças difíceis. Vai resolver coisas difíceis de serem resolvidas. O que mais? E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. E destruirá maravilhosamente e prosperará. Quer dizer, vai dar certo o plano dele. O plano que ele vai ter na mente dele vai funcionar, vai prosperar. A Bíblia está dizendo que vai prosperar. Aquilo que ele tem na sua mente vai funcionar. E o que mais que vai acontecer? Fará o que lhe aprouver e destruirá os poderosos. Opa! Nosso assunto nessa noite está aqui, ó. E arruinará os poderosos. A palavra destruir original aqui quer dizer arruinar. Vai arruinar os poderosos e também o povo santo. Não é? Então vamos dar atenção aqui a essa parte. E destruirá os poderosos. A Bíblia fala muito dos poderosos da terra. Os poderosos da terra são os ricos, os poderosíssimos em questão financeira, em aspecto financeiro, são estes aqui que aparecem. E a Bíblia está dizendo que este personagem vai arruinar este grupo, não é? Chama muita atenção. Por que isso vai acontecer? Por que o plano que ele tem está associado com a ruína dos ricos? É isso que eu quero que vocês pensem.
O plano que este personagem tem a ver com arruinar os ricos. O que quer que seja que ele vai fazer, vai trazer ruína aos bilionários, aos multibilionários, aos... Nós veremos nesta noite com bastante atenção, mas a Bíblia dá atenção exclusiva para este acontecimento aqui do tempo do fim, tá certo? Bom, nós sabemos, nós entendemos claramente que o profeta disse para nós que os judeus farão um acordo, não é? No tempo final. Existirá um acordo nesse tempo final. E este acordo que será feito com eles, com os judeus, virá, segundo o que nós estamos vendo aqui no livro de Daniel, virá a partir dos Estados Unidos da América. Até onde eu consigo enxergar através da mensagem da Bíblia, esse acordo não vem direto do Vaticano, mas passa pelos Estados Unidos da América de uma maneira disfarçada, não é? Aí nós vimos Jezabel, Atália, olha isso, se você não acompanhou o programa passado, você vai se perder, não é? Era um acordo com o rei, vamos dizer, com o espírito pagão, mas ele veio disfarçado, ele pulou do lado de lá, ele não fez o acordo com o lado de cá. Olha, irmão, eu vou falar um negócio para vocês. De 1946, amados, a 1965, Elias expôs publicamente a grande meretriz. Ela perdeu completamente a moral por causa de um homem só. Porque ele expôs a meretriz publicamente e ela estava de mãos atadas. Ela não podia fazer muito, porque o povo sempre tinha uma suspeição em relação a esta velha igreja. Porque um homem passou na igreja batista e falou quem ela era, passou na igreja metodista, contou para eles quem ela era, foi na presbiteriana, contou para eles quem ela era, foi na Assembleia de Deus, contou para eles quem ela era, foi nos Mormons, foi nos Menonitas, foi em todas as igrejas onde o mensageiro passava, ele abertamente, escancaradamente revelava para eles quem era a grande meretriz. E eles sempre tiveram uma grande resistência em relação a esta igreja, não é? E quando ela viu que ela estava de mãos atadas, não podia fazer muito, assim como João Batista expôs Herodias publicamente, não é? Na frente de todo mundo, quando ela entrou na congregação de João Batista, que era aquele pregador poderoso, ele nem perdeu tempo. Ele disse, olha, você não deveria estar casado com esse homem. Você é mulher de outro homem. E ela lhe odiou por causa daquilo, mas ela estava de mãos atadas, porque o povo respeitava ele como sendo um profeta. Lembra quando Jesus fez a pergunta? O João é de Deus ou é dos homens? E eles não puderam responder, porque se dissessem que era dos homens, a multidão ia lhes atacar dizendo, os milagres que ele faz, ou as obras, aliás, que ele faz, só podem vir de Deus. Então veja, a mulher estava atada, então ela teve um plano mirabolante. Satanás é muito astuto, ele tem 6.000 anos de experiência lidando com os humanos. O que ele faz? Ele usa a filha de Jezabel, Atália, que é... olha, irmão, Jezabel é história. Jezabel é história. Acabe e Jezabel foi em 1960. Elias é história. Ai, meu Deus do céu. Quando é que nós vamos enxergar isso? Elias é história, Acabe é história, Jezabel é história. O que é presente? Tempo presente. O Cristo do tempo presente e o diabo, o inimigo do tempo presente. O tempo presente é Atália, Jorão e Eliseu, debaixo daquela grande unção que foi liberada sobre Jeú, que nós falaremos mais tarde sobre Jeú, que está conectado com a unção de Eliseu. A noiva tem a unção de Jeú nela. Sabia? A noiva tem a unção de Jeú nela. Sim, Senhor. Tem, porque é o espírito que contra-ataca a casa de Jezabel e extermina completamente. Tá certo? Então veja, aquilo lá tudo é história. Elias é história, Acabe é história, Jezabel é história. Sim, é história. O que nós estamos vivenciando hoje são os dias de Atália. Olha, irmão, você sabia que na Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, a única mulher que governou sozinha, sem um rei, em todas as Sagradas Escrituras é Atália? Você sabia disso? A única mulher que governou sozinha. Não tinha um rei junto com ela. Ela governou sozinha por 6 anos, diz a Bíblia. Mostrando que uma mulher vai governar no tempo final. E essa mulher não é Jezabel. Nem Jezabel conseguiu governar sem um rei. Ela tinha que usar Acabe para poder governar. Ela não conseguiu governar sozinha. Mas a filha veio um espírito mais disfarçado, um espírito muito mais perigoso, muito mais disfarçado, debaixo da bandeira de Judá,
Lembra do programa passado? Debaixo daquela grande bandeira cristã de Judá. Ó, o Messias vem da tribo de Judá. Mas Judas também vem da tribo de Judá, amados. Judas, o falso Messias. O falso salvador da pátria. O falso príncipe. Não é? O homem que vai promover a paz, vai promover a solução dos problemas, entendido de sentenças difíceis de serem entendidas, problemas de imigração terríveis, ninguém resolve. E olha, problema de imigração está profetizado e vai acontecer, porque nos dias de Jesus, aquele grande imperador decretou que Maria e José voltassem para o lugar onde eles tinham nascido. Lembra lá? Voltem para se alistar, para se apresentar onde vocês nasceram. Sai daqui e volta para onde vocês nasceram. É o mesmo Espírito que está de volta aqui. Vai acontecer, pode ter certeza. Você está entendendo? Um homem entendido. Problemas de imigração, terrível. Problemas de terrorismo, terríveis problemas de terrorismo. Ninguém sabe mais de onde que vem, mas vai aparecer um personagem que vai promover um plano, vai desenvolver um plano, e a Bíblia diz que o seu plano prosperará. Ele diz que a artimanha prosperará, o engano prosperará. É enganador, porque ele tem algo por detrás. Ele não está fazendo isso. A Bíblia disse que Constantino, nós lemos aqui no programa passado, quando ele deu liberdade para os cristãos, se tornou patrono. Você sabe o que é a palavra patrono? Patrono é quando você tem direitos sobre aqueles os quais você é patrono deles. É quase que eles te devem uma obrigação. É isso ser patrono. E agora este homem vem e promove tudo isso para os evangélicos, para os protestantes. Ele se torna patrono como Constantino. E o profeta disse que Constantino nunca foi convertido. Ele jamais foi convertido. Mas ele se auto-intitulava cristão. E o profeta disse, a sua mãe era uma verdadeira cristã. Olha aí, irmão. A sua mãe era uma verdadeira cristã. Ora, a Bíblia não mostrou para nós que Josafá era um verdadeiro cristão? A sua mãe não era uma verdadeira cristã? Mas e Jorão? E Jorão? E Constantino? A mãe era. Meu irmão, se você não está vendo o quadro, realmente eu não... Mas aqui os sábios entenderão, disse Daniel. Os sábios entenderão e farão proezas. Ó, o foco final aqui, irmão, se volta para Eliseu, se volta para Atália, se volta para Jorão. O negócio lá ficou tudo para trás. Aconteceram em 1960. Aqui já está os republicanos na Casa Branca, a ascensão maioral, a ascensão maior dos republicanos. Não só foi eleito um presidente republicano, mas todos os senadores, a grande maioria, foram os republicanos. Quer dizer, quem é que está no comando? Judá, a casa de Judá. Mas da casa de Judá é onde vem Judas. Até o nome dele é parecido, é Judas, da casa de Judá. Meu amado, eu espero que você esteja aí, ó. Volta lá nas lições aí, porque eu não tenho tempo para voltar em tudo lá. Mas vamos. A Bíblia está dizendo que ele destruirá os poderosos. A Bíblia diz que ele destruirá, ou isto é, a palavra original é arruinará os poderosos. Tá certo? Vamos parar nosso pensamento aqui. Eu gostaria de trazer um pensamento, na verdade, eu entendo, e eu quero que você me acompanhe com atenção. Porque aqui tem um detalhe muito importante, amado irmão. Você que crê na mensagem, você que crê na Mombrana, existem várias coisas que são ditas entre o povo da mensagem que não passam de boatos, não passam de presunções, e não é o que o profeta disse. Não é o que o profeta disse. E aqui está mais um exemplo delas. Nós vamos falar o seguinte. Nós sabemos que o profeta disse que haverá um acordo entre os judeus, não é? Haverá um acordo entre os judeus e o poder romano. Muito bem. E muitos tentam aplicar que esse acordo entre os judeus e o poder romano é aquele encontrado em Daniel capítulo 9, verso 27. E isso não passa de presunção. Não é assim. Tá ok? Não. Porque quando o profeta explicou para nós, veja, vamos ler primeiro Daniel capítulo 9, versículo 27. Eu parei um pouquinho a nossa lição, não se preocupe que eu vou retomar. Eu apenas quero trazer uma luz aqui para fazer você entender melhor o que é que está acontecendo em Apocalipse, ou Daniel, capítulo 9, verso 27. Porque lá aparece uma aliança sendo feita entre o príncipe e o povo. E aquela aliança era para durar uma semana, 7 anos. Certo? Aquela aliança era para durar 7 anos. Vamos lá no livro de Daniel, então, no capítulo 9. Depois eu volto. Não se preocupa, tá? Deus vai nos ajudar aqui. Você está seguro, você está salvo. No capítulo 9, diz assim, está falando de uma aliança aqui. Capítulo 9, verso 27. Diz assim,
E depois, o verso 26, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Aqui no verso 27, e ele firmará a aliança com muitos por uma semana. Agora, muitas pessoas presumem que este que faz aliança com eles, com muitos por uma semana, está falando do anticristo. Não, aqui está falando de Cristo. É o acordo que o verdadeiro príncipe da paz, Cristo, faz com muitos por uma semana. Não, aqui não está falando do anticristo. Não, não vá confundir. Eu já vou começar por esse ângulo para você não se confundir depois. Esta aliança que está sendo feita aqui é a aliança do verdadeiro Cristo, Messias, fazendo uma aliança com muitos, com o povo eleito, tá certo? Então ele faz, quer dizer, o ministério de Cristo deveria ter durado 7 anos. E ele pregou 3 anos e meio, e na metade foi cortado, e agora ele volta nos últimos 3 anos e meio na forma de 2 profetas, e ele refaz o remanescente da aliança. É muito fácil entender. Aí você diz assim, mas como então que eu fui entender, irmão Billy? Que parece que ali estava falando do anticristo fazendo aliança com os judeus. Não. Calma. O Cristo faz uma aliança com os verdadeiros judeus. Presta atenção, que isso aqui é muito importante. Anota aí. Cristo faz uma aliança com os verdadeiros judeus e o anticristo faz uma aliança com os falsos judeus. Entendeu? Veja, ele está copiando o que Cristo vai fazer. Ele viu o que Cristo fez e ele quer se pintar de Messias. Ele quer se fazer passar, quer se parecer como Deus, tá entendendo? Quer se fazer passar pelo Messias, quer se fazer passar pelo príncipe da paz, quer se fazer passar realmente por tudo aquilo que Deus faz pelo seu povo. Porque ele olha para o plano de Deus e ele quer copiar. Irmão, essa é uma chave tão poderosa. E vocês que acompanharam o último programa, vocês viram isso. Foi demonstrado aqui que assim como Deus tem 2 mensageiros para os judeus, Satanás traz 2 mensageiros falsos para o mundo. Ele copia. Então, veja, o Messias faz uma aliança com muitos por uma semana, e nós vamos ver que o falso Messias também faz uma aliança com os falsos judeus, com a igreja falsa e com os falsos judeus. Olha o paralelo, irmão, não tem como errar. E nós vamos discorrer sobre isso. Vamos lá então, vamos pegar a aliança verdadeira que vai acontecer. Está em Daniel 9, versículo 26 e 27. Essa aliança é a verdadeira. O verdadeiro príncipe vai fazer uma aliança com muitos. Tá, 3 anos e meio dessa aliança já foram cumpridas, com muitos. Faltam 3 anos e meio agora que ele vai reconfirmar a aliança com 144 mil judeus. Não vá confundir as 2 alianças, tá ok? O verdadeiro Cristo com o verdadeiro povo, o falso Cristo com o falso povo. Se você seguir esse paralelo na nossa lição aqui, nós estamos a salvo. Tá certo? Olha que coisa maravilhosa. Vamos começar por aqui então. Olha, o profeta diz na mensagem, o primeiro selo. Ele lê a escritura e ele diz assim. Vamos lá então. Observe, olha que coisa astuta que ele é. Aqui está ele. Agora nós temos o nosso quadro e sabemos que é Roma. Nós sabemos que ele é o cavaleiro do cavalo branco. Nós sabemos que ele foi adiante com a doutrina. E então o que era a Roma pagã se converteu na Roma papal e foi coroado. Lá atrás, lá nos dias da primeira semana, da primeira metade da semana. Agora observe, no tempo do fim, não nos dias primórdios, mas no tempo do fim, quando Cristo esteve pregando, ele diz assim, não, aliás, isso acontece no tempo do fim, não nos dias primórdios quando Cristo esteve pregando, mas no tempo do fim, na última metade da parte da semana, onde nós acabamos de tomar sobre as 70 semanas de Daniel, e Cristo profetizou por 3 anos e meio, e 3 anos e meio ainda estão determinados. E este príncipe, naquele tempo, é para fazer uma aliança com o povo de Daniel, os quais são os judeus. Isso é, quando a noiva for tomada. Ela não verá isso acontecer. Tudo bem. Notem, na última metade da semana de Daniel, o povo faz uma aliança. Ou, este príncipe faz uma aliança com Roma. Este príncipe faz uma aliança com Roma. Faz uma aliança com ele, sem dúvida, por causa da riqueza, pois os católicos e os judeus têm a riqueza do mundo. Eu garanto que está muito difícil para você entender o que o profeta está dizendo.
Vamos tentar, deixa eu tentar te ajudar. Durante os últimos 3 anos e meio, durante aquele período de 3 anos e meio, onde o verdadeiro Messias reconfirma o remanescente da semana, que eram 7 anos no total, durante esses 3 anos e meio, o falso Messias faz uma aliança também com os falsos judeus, não os verdadeiros. Negativo, não vai ter. Benjamim nunca vai fazer acordo com besta, nem com príncipe, nem com rei, nem com nada. Porque eles são o reflexo da noiva. Nós não vamos entrar na marca da besta. Ninguém vai aceitar isso. Mas os falsos entrarão. Mas ele está dizendo que esse príncipe faz uma aliança com Roma. Olha que coisa. Veja. Ai, meu amado. Me ajuda, Senhor. Na sequência da leitura aqui, este príncipe que o irmão Brando está se referindo, que faz o acordo com Roma, é este rei que aparece em Daniel capítulo 8, porque você vai ver na minha leitura, ele vai voltar para Daniel 8, 23 ao 25, que foi o que eu acabei de ler para vocês. Ele está dizendo que esse príncipe vai fazer um acordo com Roma, e esse príncipe está quebrado, irmão. O país dele está quebrado. O país dele está quebrado, nós vamos mostrar aqui nesta noite, Deus vai nos ajudar. O país dele está quebrado, ele vai procurar fazer um acordo com Roma. Este príncipe vai fazer um acordo com Roma e com os judeus falsos. Por quê? Porque Roma tem o ouro e os judeus falsos têm a bolsa de valores. O príncipe, que príncipe é esse? O príncipe, este rei, entendido de situações difíceis, como é que eu vou negociar com esse povo? Não, mas eu sou um homem de negócio, eu consigo, eu entendo do mecanismo. Eu sei fazer isso aí. Hã? Vamos lá, então este príncipe que faz um acordo com Roma, veja, ele vai fazer um acordo com Roma. Ele vai fazer um acordo com a igreja, Jezabel e Atália, porque elas têm o ouro. Lembra do programa passado? Ele não tem o ouro, mas elas têm o ouro. Mas tem mais alguém ali que tem o domínio de uma outra coisa chamada Bolsa de Valores. Ele também tem que fazer um acordo com eles. Então, este príncipe precisa fazer um acordo com os poderosos da terra e com a igreja, a mãe e a filha. Ele tem que fazer acordo com 2 grupos de pessoas. Pode ficar tranquilo que nós vamos detalhar aqui. Se você quiser anotar aí, este príncipe que aparece no tempo final, o falso. Não, é o Judas, não o leão da tribo de Judá. Tá vendo que aparece 2 no final? Os 2 vêm da tribo de Judá? Ah, meu irmão, capta esse negócio aí, irmão. Esse príncipe, ele precisa fazer um acordo com 2 grupos, com Roma e com os judeus falsos, não verdadeiros. Esquece os verdadeiros, irmão. Ele não vai pegar os verdadeiros. Não vai pegar, pode ficar tranquilo. O profeta disse, a Bíblia mostra que ele não vai pegar ele nesse acordo. Tá certo? Mas o profeta diz, esse príncipe faz uma aliança com Roma, faz uma aliança com ele, sem dúvida, por causa da riqueza, pois os católicos e os judeus têm a riqueza do mundo. Ah, meu irmão. Parágrafo 341 do primeiro selo. O profeta está falando isso. Certo? O príncipe, um determinado fulano, que aparece no tempo do fim, um rei, precisa fazer um acordo com Roma, não é? Precisa fazer um acordo com Roma, porque o seu país está... Quem é Roma? Roma está dividida em 2 partes. A Roma ocidental e a Roma oriental. Quem é? Jezabel e Atália. Quem é que conseguiu unir Roma lá na primeira era, lá para trás, lá nas primeiras eras? Constantino pegou os 2 imperadores que tinha dos 2 lados e juntou os 2. Domínio completo. Não foi o que Constantino fez? O profeta disse para nós. Ele vai juntar essas 2 igrejas, Jezabel e Atália, pegar o ouro das 2. Ó que plano, irmão. Olha aí o plano que esse camarada tem. É um gênio.